Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre o Vasco e Copa do Brasil, que acabou o último jogo dessa primeira rodada de jogos, né? Vou deixar aqui para você a minha impressão, quem é que eu acho que classifica. Antes, só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Tá? Dá uma olhadinha se você ainda está inscrito, às vezes tem um bug que tira, tá bom? E vamos para a notícia. Vamos falar de Copa do Brasil. O Fluminense, que começou vencendo o Juventude logo no início do jogo, por 1-0, tomou uma virada. O Fluminense entrou com mistão, tá? Poupando jogadores para focar nessa recuperação na Copa do Brasil. Então entrou com um time misto, reserva, e conseguiu fazer um gol, depois tomou um 3-1. O Juventude virou do segundo tempo para 3-1, estava amassando o Fluminense. O Fluminense colocou alguns jogadores titulares e no finalzinho conseguiu chegar a um gol importante para eles. 3-2, dá para reverter jogando no Maracanã. Então assim, a gente teve terminada a primeira rodada de jogos da Copa do Brasil, né, com nenhum time visitante vencendo. Nenhum time visitante venceu, nem o favorito Atlético contra o CRB venceu, né? 4 empates e 4 mandantes vencendo. 2-0 São Paulo em cima do Goiás, Botafogo e Bahia 1-1, CRB e Atlético Mineiro 2-2, Atlético Paranaense 2, Bragantino 0, Urubu 2 em cima do Palmeiras, Corinthians 0, Grêmio 0, Atlético Goianiense 1, Vasco 1 e para finalizar Juventude 3, Fluminense 2. Quem eu acho que classifica desses times depois dessa primeira rodada? Vamos lá. Acho que o São Paulo passa o Goiás. O Botafogo e Bahia, para mim, é uma interrogação. Né? Acho que não tem favorito. Acho que qualquer um pode passar. Atlético Mineiro passa o CRB. O Atlético Paranaense confirma também em cima do Bragantino. E o Urubu bate o Palmeiras fácil. Com esse futebol que o Palmeiras está jogando, acho que o Urubu passa também. Corinthians e Grêmio é o outro que eu também é em definição para mim, não tem favorito. Né? Vasco e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense deixou escapar ontem uma classificação dada. Acho que a postura do Vasco, não só acho, como eu tenho fé, eu acredito, não acho, tenho fé, acredito não. Tem que entrar com outra postura na terça-feira. A postura do Vasco deve ser completamente diferente se a gente quiser buscar essa classificação. Então acredito na classificação do Vasco na terça contra o Atlético Goianiense e o Fluminense, acho que passa também, tá? Acho que o Fluminense jogando no Maracanã, se botar o time titular, deve passar contra o Juventude, que teve uma oportunidade. Se levasse o 3-1, acho que passaria, mas o 3-2 acho que é uma margem mínima que dá para o Fluminense reverter, principalmente jogando em casa. Então tá aí a minha impressão na Copa do Brasil. O Fluminense tem ali um dilema, né? Também colocar time titular e aí comprometer o Campeonato Brasileiro. Porque se ele foca num time titular para jogar o segundo jogo da Copa do Brasil, ele pode perder jogos ou pontos que podem rebaixar ele no Campeonato Brasileiro. Então ele vai ter que escolher, né? Se joga com titular, se poupa, se bota misto igual fez hoje. Aí é problema deles, né? O que eu quero é que ele saia da Copa do Brasil, caia para a segunda divisão e saia da Libertadores. Só isso tá bom para mim. Ótimo, segue o jogo e o Vasco se classifica, tá bom? Então tá aí, Copa do Brasil terminou a primeira rodada de jogos. Vamos aguardar agora essa semana para a gente ter as definições para as quartas de finais da competição. Agora eu vou com algumas notícias para encerrar aqui, para finalizar. Eu vou começar com uma que eu trouxe hoje mais cedo. Uma matéria que saiu no O Globo. Não foi um youtuber que inventou, saiu no O Globo, né? Sobre o Vasco ter perdido o prazo para contestar a decisão judicial e que perdeu 10 mil ações da SAF por isso. Até falei aqui, como é que o jurídico do Pedrinho dá um mole desse? E aí o Vasco solta uma nota logo em seguida desmentindo a Rede Globo. A informação, ele informa que entrou com um agravo, o agravo foi interposto dentro do prazo, que essa informação ela não é verdadeira. Então tá aí, o Vasco entrou com recurso sim, tá? Então, última forma para a matéria da Globo e atualização aí da gestão do Pedrinho desmentindo a Rede Globo. Outra matéria que saiu na Globo, agora no GE,
o Vasco correu o risco de ser punido agora nessa janela, né? De tomar 2 transfer ban. Um ele não revelou quem foi, o outro é a dívida com o Nacional do Uruguai referente ao lateral Puma Rodrigues. Então tá aí o Nacional que entrou na justiça de novo. O Vasco sofreu ali a possibilidade de não poder escrever o Coutinho, o Souza, o Alex Teixeira, o Emerson Rodrigues. É uma outra informação que veio lá do GE da Rede Globo, tá? O cenário encontrado pelo associativo, e olha que o associativo era aquela bagunça, desonestidade, não prestava, tinha que vender porque um dono ia ser diferente, o tratamento ia ser profissional, responsabilidade, diziam os jornalistas vascaínos, né? Responsabilidade na gestão, e essa responsabilidade levou aí a SAF do Vasco à falência. O associativo retoma a SAF do Vasco com uma das folhas mais caras do futebol brasileiro e um time totalmente desequilibrado, que não consegue ser competitivo, dívida com jogadores, com clubes e empresários, caixa vazio, e é uma coisa que tem que ser investigada, porque o que entrou de dinheiro nessa SAF aí de venda de jogador, de direitos de TV, de venda de direitos de TV por 50 anos, né? De patrocinador. Toda vez que entra uma bolada dessa, o seu Josh estava aqui no Rio de Janeiro para sambar, cheirar um pó e levar uma grana, né? Então, caixa vazio, sem dinheiro para contratar, atletas que não estão sendo utilizados ou não têm condições de vestir a camisa do Vasco com super salários, super faturados na compra e nos seus salários, dificultando a saída desses jogadores por 2 motivos. Uma, porque a maioria deles não quer sair. Como é que o cara quer sair? Tá ganhando um salário que não ganhava para ficar no Vasco. Ali de bobeira no Rio de Janeiro, não quer sair. E alguns que querem sair estão encontrando uma dificuldade porque os clubes não querem pagar os salários que os bonitinhos recebem na SAF do Vasco. Só isso que está acontecendo hoje na SAF do Vasco, que tem dificultado, fora que o Vasco teve que pagar 19 milhões de reais lá para o time do Cleito, porque foi negociar o Cleito, chegou lá, travou a documentação, porque o Vasco não tinha comprado jogador, foi obrigado a pagar quase 20 milhões para poder liberar o jogador emprestado lá para o time de Portugal. Olha a situação que esses desgraçados colocaram a SAF do Vasco, entregaram ela falida, arrebentada, sem dinheiro no caixa e um monte de dívida para pagar. Cadê os filhos da puta que ficava dizendo que não, eles estão cumprindo com as obrigações, não, tá tudo pago, tem luva que não é paga, tem salário de jogador, não, luva, não é salário, não, luva que não é paga de jogador desde o ano passado, clubes que negociou que não pagou, empresários, calote em todo mundo, em todo mundo. Agora cadê a cara dos canalhas que ficavam defendendo essa porcaria, essa quadrilha imunda que tomou o Vasco de assalto? Então tá aí a situação do Vasco. Para finalizar, 2 vídeos. O primeiro do presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, todo desconcertado, porque o estádio ontem não estava cheio, né? Botou ingresso para os torcedores do Vasco a 350 pau. E ele estava ali numa entrevista meio que, né, dizendo que fez o certo, que o estádio nem lotou. Primeiro ele falou que a torcida do Vasco esgotou os ingressos rápido, por isso que não tinha meia entrada. Agora nesse vídeo ele já vai dizer que nem foi vendido todos os ingressos para a torcida do Vasco. Olha a contradição. Olha a sacanagem e a contradição. E aí ele disse que tomou prejuízo. E eu acho pouco. Ambição e burrice caminhando junto. Aí deu no que deu. Estádio vazio, tomou prejuízo e ainda sacaneou a torcida do Vasco. Pode adquirir o ingresso mais barato. Isso foi combinado, isso foi discutido com o PROCON, para não criar nenhum problema. O sócio-torcedor tem essa condição. Então, o que eu posso te dizer é que nós criamos todo o ambiente, alguns espaços vazios, não vendemos nem os ingressos totais do Vasco, não vendemos, né? Mas o objetivo era preservar o nosso torcedor, né? Para que a gente tenha condição de estar
bem recebido dentro da nossa casa. O torcedor que veio aqui ficou até vazio, mas não teve infiltrado. Aliás, fica aqui meu agradecimento para o BEP, que funcionou muito bem, nos ajudou a coibir muito bem. Fica meu agradecimento para a logística do jogo, as pessoas, a fiscalização foi muito forte, né? Perdemos dinheiro, mas o importante é a gente procurar superar esses processos. O torcedor do Atlético está ferido. E para finalizar, vou deixar um vídeo do Papai Joel. O Joel Santana detonou aí a defesa do Vasco, né? Falou que não é possível errar tanto, não é possível falhar tanto. Criticou aí a lateral esquerda, o lateral Piton, o miolo de zaga. E olha que o cara tem propriedade para falar de defesa, viu? E aí, falou como é que o Vasco sofre o que sofreu para o time que é lanterna do Campeonato Brasileiro. Tá complicado. Então eu vou deixar aí o Papai Joel, e aí você comenta se ele tem razão, não tem. Eu quero outra postura na terça-feira e principalmente mudanças no time titular através do Rafael Paiva. Não dá 3 atacantes com o David, não dá. Já percebeu que não dá. Apesar que o David não vai, né? Porque ele tá contra o Bragantino, na terça é outra coisa, mas contra o Bragantino o David tá fora, o PH tá fora, e quem é o outro? O Cocão tá fora. Então ele já vai ter que mexer no time. Tomara que essas mudanças já mexam com o esquema para terça-feira a gente entrar diferente. Papai Joel, uma noite abençoada, fique com Deus, saudações vascaínas. Olha aí, ó, vou falar de Vasco agora e já vou avisando. Não vamos tampar o sol com a peneira que nós vamos chorar lá no fundo. As atuações que o Vasco vem fazendo, pelo amor de Deus, Felipe, Edmundo, sei lá. É impressionante. É impressionante o time do Vasco, o que ele jogou contra o time que está o último colocado do campeonato, mas tomou um vareio no primeiro tempo. Meu Deus, não adianta eu ficar reclamando aqui. E as pessoas acharam que eu não quero nada. Eu só quero ver o Vasco no lugar dele, cara. Porra, achou, depois eu falo no final do jogo, só Deus sabe como. Quando eu falei aqui, olha, Felipe Coutinho precisa de mais jogadores do lado dele. Chegou o Paê, agora está chegando os outros jogadores que vieram junto, mas precisa de mais, cara. A defesa do Vasco é uma coisa absurda. Tanto o lateral esquerdo, o lateral direito que oscila, mas o miolo de área, puta, não é possível, cara. Não é possível falhar tanto, não é possível errar tanto, fico brigando, dando carrinho, dando cabeçada, levando joelhada nos cornos. O cara meteu o joelho nele, sim, porra! 2! Porra, meu irmão. O cara briga sozinho lá na frente.